E aí, pessoal, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de português, tá? Hoje nós vamos ficar aí com o predicado verbal, ok? Nós já aprendemos aí tudo sobre os verbos, né? Quando que é verbo de ligação, quando que é verbo de ação, os transitivos, os intransitivos, e hoje nós vamos saber quando que o predicado é classificado aí como predicado verbal. Tá bom? O livro de vocês podem acompanhar na página 86, tá bom? E aí, primeiro a gente se pergunta, né? Professor, o que é predicado verbal, tá? Predicado verbal é quando o verbo é de ação, tá? É de ação. Hoje nós vamos ficar só com o predicado verbal, mas a gente ainda tem o predicado nominal, a gente ainda tem o predicado verbo nominal, mas hoje a gente vai ficar só com o predicado verbal, tá bom? E aí a gente vai localizar o verbo e vai identificar que esse verbo, ele é de ação, tá? Também conhecido aí como verbo significativo. Vamos aqui acompanhar aqui. Fica melhor para a gente poder, tá? Ó. Predicado verbal, tá? Você também pode usar aí o PV, né? A sigla de predicado verbal. Tem um exemplinho aqui, o vento sopra, tá? A gente localiza o verbo, que é o verbo sopra, é o núcleo do predicado, porque se a gente fizer a pergunta, quem sopra? O vento. Então, o vento aí vai ser o sujeito, tá certo? O predicado verbal, como eu tinha dito, tem como núcleo aí um verbo que indica uma ação, tá? Os verbos do predicado verbal, eles podem ser divididos em dois tipos. A gente já aprendeu isso nas aulas anteriores, mas isso aqui é bom porque a gente já faz a revisão, tá? Os verbos transitivos, que é quando eles precisam de complemento, tá? E os intransitivos, quando eles já têm sentido completo e eles não precisam de complemento. O verbo intransitivo, como a gente acabou de ver, ele não precisa de complemento, e está aqui o exemplo. O escritor português José Saramago morreu. Ponto. Tem complemento depois de morreu? Não, não tem. Tá certo? É um predicado verbal, por quê? Porque é um verbo de ação, tá? A mesma coisa no exemplo, uma criança caiu. Depois do caiu, ponto. Tem complemento depois do caiu? Não, não tem. Então, é também um verbo intransitivo. Junto ao verbo, muitas vezes surgem palavras ou expressões que ampliam a informação que ele contém, mas que não são essenciais para que complete a ideia que o processo do verbo indica. É o exemplo: José Saramago morreu no ano passado. Se tivesse só morreu, ponto, ia precisar de complemento? Não, não ia. No ano passado, é só o tempo, é uma informação a mais, mas que não precisa estar aí, tá bom? Uma criança caiu junto à porta da sala. Tá só informando onde ela caiu. Se o verbo caiu tivesse sozinho, também não iria precisar de complemento. Verbo transitivo direto é quando o verbo precisa de complemento, mas ele não vem com preposição, o complemento. Ou ele vem sem artigo ou com artigo. Os assaltantes invadiram a loja. O verbo aí é invadiram, e aí a gente pergunta, invadiram o quê? A loja. Como vocês podem observar, ó, aqui o a é o artigo. Então, não tem preposição, verbo transitivo direto. Já o indireto, ó, o complemento dele vem acompanhadinho de preposição, tá? Mulheres gostam, quem gosta, gosta de alguma coisa,
tá? Flores. Então, o de é uma preposição. O complemento aí está acompanhado da preposição. O verbo transitivo direto e indireto, ele vem com os dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto, tá bom? Ensinamos gramática a nossos alunos. Quem ensina, ensina o que a quem. Então, complemento gramática, ele não tem preposição, mas os nossos alunos, que é o complemento, que é o objeto indireto, vem acompanhado com a preposição a. Então, eu já tenho aí dois complementos, sem preposição e com preposição. Lembrando que ensinamos é um verbo transitivo direto e indireto, e é um predicado verbal, porque é um verbo de ação. Resumindo, predicado verbal, eles vão vir acompanhados aí de verbos intransitivos, quando não precisa de complemento, de verbos transitivos, quando precisa de complemento. Aí eu posso classificar em diretos, sem preposição, indiretos com preposição, e os diretos e indiretos, que eles vão vir com dois complementos, simultaneamente, um sem preposição e um com preposição. Tá? Gente, então é isso aí, certo? Um beijo, fiquem com Deus, não esqueçam de fazer as atividades e anotar todas as dúvidas para a gente tirar na nossa videoconferência. Beijo, fiquem com Deus.